Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre maternidade, autoestima, né, e tudo que vem junto nesse combo quando a gente ganha bebê. Como vocês sabem, eu tive 2 gestações seguidas, né, então eu engravidei do Theo, passou ali 2 meses, eu engravidei da Serena. E nesses 2 meses que eu não estava grávida, foi um momento que eu consegui me cuidar, eu consegui realmente voltar ali pra rotina naquele tempo, né? Porque eu tinha a ajuda da minha mãe, era só um bebê, então eu consegui voltar a fazer exercício. Comecei a olhar um pouquinho mais pra mim. E agora, depois que a Serena nasceu, eu me vi assim, muito perdida em relação a mim mesma, sabe? Tá sendo um processo realmente de me reencontrar. Quando a gente ganha bebê, parece que não é só a gente que muda, né? O nosso interno, o nosso externo, mas a impressão que eu tenho, e aí vocês mamães podem me dizer também, é que o mundo inteiro lá fora muda junto, né? Agora a gente não precisa só pensar, eu posso ir em tal lugar, ou não posso ir em outro lugar, ou que horas eu tenho que chegar. Mas a gente tem que ver se é um lugar coerente pra levar as crianças, se tem espaço kids, se tem, qual é o horarinho do bebê pra gente levar, se é muito barulho, se vai ser na hora da soneca. Então, junto com isso, a gente tem as bolsas que a gente tem que levar, toda aquela bagagem física mesmo, né, que precisa ser levada, que a gente precisa pensar. E é um tempo de energia mental mesmo, e de tempo muito grande. E com isso, eu acho que muitas vezes a gente vai se deixando de lado, né, nós mães. Eu brinco até que Deus faz pegadinhas comigo, né, pra que eu vá melhorando e trabalhando em mim aquilo que eu preciso. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre fui muito ligada ali na minha autoestima, no meu cuidado comigo, né, sempre tive muitas questões com o meu corpo. E depois que eu engravidei do Theo, foi muito difícil pra mim me olhar com aquele corpo completamente diferente, né. E além de ser difícil, foi triste mesmo, né? Saíram muitas estrias na minha barriga, na lateral e bem na frente, sabe? Ali embaixo do umbigo. A minha barriga até hoje tá com um pouco de flacidez. Eu ganhei bastante peso nas 2 gestações, ainda mais por terem sido gestações seguidas. Então, do nada eu me encontrei com um novo corpo, com uma rotina completamente diferente. E em muitos momentos eu pensava, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu burro, né? Por mais que seja assim o maior amor do mundo, que a gente ame, quanto a isso, não tenho o que falar. O como ainda é difícil, mesmo com todo esse amor, a gente ir se reencontrando no meio do caminho. Não ser só, por exemplo, a Tawane mãe, mas a Tawane mulher, a Tawane que cuida dela, a Tawane que gosta de fazer coisas fora de casa, né? Até de encontrar essa energia muitas vezes é difícil. E com isso a minha autoestima começou a ficar assim, completamente abalada, né? Por muito tempo eu me senti horrível mesmo. Eu não queria sair de casa, eu não tenho roupa, até hoje na verdade. Não comprei muitas roupas novas, então são as mesmas roupas. Vocês podem perceber que na maioria dos vídeos eu tô sempre vestindo as mesmas coisas, porque minhas roupas de antes ainda não servem. E isso é uma coisa que mexia muito comigo, ainda mexe na verdade, né, porque o processo da autoestima a gente precisa ir construindo ele diariamente. E aí eu comecei a pensar, né, já trazendo agora pra outros âmbitos, desde antes, assim, de eu ficar grávida e tudo mais. Como que funciona essa questão da autoestima? A autoestima é a visão que a gente tem da gente mesmo, né? Então, a partir do momento que a gente não se sente bonita, ou não se sente útil, ou não sente que dá um resultado, pode ser que a nossa autoestima seja abalada. E a minha pergunta pra você que tá assistindo é: aonde você tem ancorado a sua autoestima? Quando a sua autoestima não é ancorada nos seus valores, ou seja, na sua essência, aquilo que você é, ela sempre vai tá oscilando, né? Você sempre vai ser alguém inseguro, com autoestima baixa. E eu não tô falando que é fácil, tá, gente? Inclusive, como eu falei, eu ainda estou nesse processo. Ainda me sinto muito insegura muitas vezes, ainda não me sinto bem. Ainda mais, né, pós as gestações. Tô nesse processo de fortalecer essa autoestima de novo. Mas por muito tempo, a minha autoestima, né, esteve ancorada no meu corpo e nos meus resultados. Então eu queria estar sempre bonita, eu sempre busquei ali emagrecer, ficava naquela neura louca de querer perder peso rápido e tudo mais. E ao mesmo tempo, nos meus resultados, né? Como eu contei pra vocês em outros vídeos também, eu sempre trabalhei muito, sempre, se precisasse, atendia de feriado, nas férias, porque pra mim, era isso que eu era ali que o meu valor estava, no que eu fazia apenas, e não no que eu era. Então, se às vezes eu não conseguia cumprir um checklist, ou se o meu corpo não tava do jeito que eu queria, era o suficiente pra, assim, acabar com o meu dia, pra eu nem querer sair, pra muitas vezes eu ficar chateada, triste, né? Então, angustiada, e buscar ali métodos que não eram os melhores, né? Eu falo que quando a gente tá com a nossa autoestima no lugar errado, muitas vezes a gente cai na besteira de cair no desespero. E o desespero, ele faz a gente se atropelar.
Então, vou dar aqui alguns exemplos. Ele faz a gente ir para um mecanismo meio 8 ou 80. Então, se eu quero perder peso, eu começo a fazer umas dietas loucas para tentar perder peso o mais rápido possível. Mas esse atalho, que parece um atalho, na verdade ele é uma cilada. Por quê? Porque eu não vou conseguir manter isso a longo prazo. Não é algo funcional, essa dieta louca. Então, depois que eu faço ela, normalmente eu vou voltar para estaca zero. Porque o meu corpo não dá conta de seguir com aquilo, entende? Um outro exemplo. Uma pessoa que quer arrumar um namorado. E aí ela vai e fica com qualquer traste. Por quê? Porque na cabeça dela é melhor ela ter alguém do que não ter ninguém. E aí ela só quer pôr alguém nesse lugar. É um cara que não tem nada a ver com ela, nem trata ela tão bem, mas ela decide ficar ainda assim porque ela precisa preencher esse vazio. E aí quando vê o relacionamento tá caótico, ela só ficou perdendo tempo ali com alguém que não faz sentido pra ela e precisa novamente ficar solteira e voltar nesse ciclo. Poderia dar milhões de exemplos pra vocês, mas eu acho que isso já ilustrou, né? E aí um movimento mesmo que eu tô tendo, né, que fazer comigo agora é o de exercitar uma autocompaixão por mim mesma, né? E o que é a autocompaixão? É a gente olhar, não é romantizar a vida, tá? Apesar que eu gosto de romantizar, eu sou suspeita nesse ponto, eu gosto sempre de ver o lado bom, de ver o copo meio cheio, mas a autocompaixão, ela não é isso. A autocompaixão é a gente olhar a nossa realidade e começar a perceber o melhor que a gente pode fazer diante dela. Então, por exemplo, o processo já é tão difícil, né? Já é tão penoso, muitas vezes já é tão cansativo mesmo passar por ele, né? E em vez de eu ficar me punindo, tipo, poxa, eu não tô com o corpo que eu quero, meu Deus, olha o jeito que tá tal coisa, olha, eu não consigo fazer o que eu queria, eu vou olhar e falar, tá bom, eu não tô do jeito que eu quero, mas qual roupa então eu me sinto menos pior? É essa, então eu vou vestir essa. Eu vou arrumar meu cabelo, eu vou passar um corretivo no rosto, né? Porque diante da minha realidade eu vou fazer o melhor que eu posso. E diante desse fazer o melhor que eu posso, eu vou acolher que ainda não é onde eu quero chegar, entendem? Então é como se fosse assim, hoje eu estou assim, mas até eu chegar lá, na meta final, eu não preciso passar esse processo sofrendo. Eu posso passar esse processo da melhor forma possível, me acolhendo, vendo quais são as dificuldades, vendo qual caminho eu posso seguir, escolhendo novos caminhos. Porque se eu fico na punição e na culpa, normalmente eu me prendo no mesmo lugar. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente se prende no mesmo lugar? Porque daí a gente só fica ali reclamando. E a reclamação, ela vai paralisando mais ainda a gente diante da vida, né? E por quê? Porque daí você fica ali reclamando, pensando que você nunca vai chegar lá, porque sua meta final é muito distante. E aí você, pô, quer saber? Não vou fazer mais nada. E chuta o balde. Então, é isso que a culpa faz. Inicialmente ela parece algo que vai te impulsionar, mas na verdade ela te paralisa. Entende? E eu, assim, né, depois de ser mãe também, eu sempre fui uma pessoa antes muito resolutiva, muito prática, que sempre tava com muita energia. Então se precisava gravar, eu gravava a qualquer hora, eu arrumava ali tempo na minha agenda, eu ficava até de madrugada. E agora com as crianças, gente, tô gravando esse vídeo de hoje, pra mandar pra edição agora, né, depois do almoço, e o vídeo vai sair 7 da noite. Isso pra mim, assim, é completamente angustiante, né? Ontem até eu tava numa conversa com o Nicolas de como pra mim muitas vezes é frustrante não conseguir seguir um cronograma mais árduo, sabe? Eu queria gravar vídeo todos os dias, tanto aqui pro YouTube quanto pras outras redes sociais. Eu queria estar com uma rotina mais organizada, conseguir ir na academia, conseguir ir em dias específicos, em horários específicos, mas tem sido absurdamente difícil organizar isso. Absurdamente, gente, assim, e quando eu olho pra isso, por um lado, né, eu falo, meu Deus, eu não tenho do que reclamar, eu tenho minha família, é o meu bem maior, é isso que importa. Mas por outro lado, a Tawane profissional, mulher, esposa, ela fica, poxa, mas e eu? Né? Como é que você não vai olhar pra mim? E aí que entra também a autocompaixão, de olhar e falar, tá, nesse momento eu vou precisar fazer algumas renúncias em prol de um bem maior, que é educar os meus filhos, no meu caso. Pode ser que no seu caso seja outro objetivo. Por exemplo, sei lá, você quer passar num concurso, pode ser que você tenha que abrir mão de sair, de paquerar, de ficar com o namorado, de ficar com a família pra estudar, pra passar num concurso, ou passar no vestibular, né? Mas que esse sacrifício, ele tá acontecendo pra futuramente você colher esses frutos, né?
Então, muitas vezes eu até fico me perguntando, cara, será que compensa eu ficar gravando os vídeos, né? Eu continuar com o canal, eu continuar trabalhando ali nas redes, porque eu fico insegura de não dar o resultado esperado e daí querer entregar mais e não conseguir. Mas daí eu já tenho me puxado de volta e falado, não, eu não vou entrar mais nesse movimento 8 ou 80, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou tentar entregar o máximo possível que eu conseguir, seguir ali o cronograma do YouTube, pelo menos com 3 vídeos da semana, e no Instagram eu vou fazendo conforme eu consigo, porque essa é a minha realidade hoje, e eu já tô plantando sementinhas pra futuramente já tá mais estabilizado pra quando eu puder fazer mais, entende? Deixando claro, né, gente, isso não significa que a gente vai parar de sentir os sentimentos negativos, mas que a gente não precisa deixar que esses sentimentos negativos decidam o que a gente vai fazer, né? É isso que eu mais acho que aprendi na maternidade, assim, né? Diante das dificuldades, não paralisar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vendo muitas vezes, não precisa definir quais serão os próximos passos. Porque antes eu fazia muito isso, né? Então, o negócio não tá dando resultado, eu mudava, eu organizava, mas eu tinha esse tempo hábil, agora eu não tenho, né? Então, agora muitas vezes eu tenho que ficar tolerando o processo. E eu acho que vocês já devem ter ouvido aquela frase, né? Só consegue chegar lá, só tem o resultado quem tolera o processo. E por que é tolerar? Porque a gente precisa de paciência para alcançar as nossas metas. As coisas não acontecem da noite pro dia, nenhum objetivo grande acontece da noite pro dia. Então eu recomendo primeiramente, né, a gente fazer metas menores, porque com metas menores a gente vai conseguindo ter essa visão de, olha, eu tô conseguindo, eu tô indo, né? Mas não só focada no resultado, mas focada em como você pode fazer sua parte. Porque muitas vezes o resultado também não vai ser tão como a gente imaginou. Então assim, eu tinha uma meta ali de ter 1000 inscritos aqui pro YouTube inicialmente, né? Antes de fazer 1 ano. E aí bati muito rápido essa meta e fiquei muito feliz. Mas por que eu coloquei esse 1 ano? Porque daí eu não ia me desanimar no caminho. Sempre que eu pensava em me desanimar, eu falava, não, mas eu coloquei a meta pra mim de 1 ano. É uma meta realista. Diante disso, né, qual que é a meta real? Fazer os 3 vídeos por semana. Por quê? Porque isso depende de mim. Os inscritos não vão depender só de mim. Depende da plataforma entregar, depende das pessoas gostarem dos vídeos, depende de enxergar pessoas que se identifiquem comigo. Então, qual que é a minha parte? Fazer os vídeos, né? Em relação à alimentação, qual que é a minha parte? Seguir a alimentação saudável e eu coloquei agora 2 vezes por semana ir na academia. Pode ser fazer meia horinha de esteira, pode ser fazer a musculação, pode ser o que eu conseguir. Mas isso é uma meta real dentro do meu cronograma que eu preciso cumprir num período muito curto de tempo, que é 1 semana. Eu preciso gravar os vídeos e fazer a alimentação saudável e a academia, né? E a alimentação saudável, gente, também poderia ser mais específico ainda, tá? Esse objetivo. Eu só tô falando aqui de forma geral mesmo pra vocês entenderem como funciona. Porque aí o nosso cérebro, ele vai entendendo, ela tem credibilidade, ela tem palavra, ela tá conseguindo. E aí isso vai ganhando mais força pra você cumprir os seus objetivos. Quando a gente coloca, eu falo assim, que quem é inconstante mata o próprio talento. E por que isso acontece? Porque o seu cérebro vai ficando viciado em não realizar as tarefas, entende? Deixa pra lá, outro dia eu faço, outro dia eu começo. Ele vai entendendo que você não tem palavra, vamos dizer assim, que você não vai cumprir. E aí fica mais fácil ainda não cumprir. E o contrário também é verdadeiro. Quando você continua fazendo, continua mantendo ali a sua meta, não vai ficando menos difícil ao longo do caminho? Mas para isso precisa tolerar esse início também, que não é fácil, de ensinando a nossa cabeça quais hábitos são melhores para chegar onde a gente quer, pra se tornar quem a gente quer ser, sabe? Então, ó lá, um bebezinho já quis ficar comigo, ó o Nick ali. E agora, na maternidade, eu vejo que assim, por que isso é muito mais difícil? Porque tem mais pessoinhas aqui dependendo de mim. Que vem, sai correndo, quer ficar no colo, quer ficar junto, que eu tenho que cuidar. Então, antes era só, quais hábitos eu preciso seguir? Agora eu preciso lidar em cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. E diante disso também... Vem pra cá, filho. Tá deitado aí? Vem cá, olha ali. E diante disso também lidar com a impotência, com a frustração, com não conseguir entregar tudo o que eu quero, porque agora tem outras pessoas que dependem de mim. Mas a minha autoestima, ela vai precisar tá aí, no meu valor, né? Nos meus valores, no que eu quero pra minha vida, que vai muito além de ações separadas, mas na essência, aquilo que eu acho importante, aquilo que Deus tem pedido pra eu fazer, sabe? Na verdade, no fim das contas, é isso que importa, né, meu amor? Ó você ali, vem cá. Vem cá. E é isso.
entende? Eu acho que deu pra entender mais ou menos como funciona. O outro ali mexendo no fio do computador. Já vou pegar, né, Theo? Fazendo arte. Mas eu acho que assim, só pra gente finalizar mesmo esse vídeo, como a maternidade realmente muda a nossa vida completamente e que pra gente se encontrar, muitas vezes a gente vai precisar ter carinho, ter paciência e ir lidando com essas impotências, frustrações, com as dores e delícias da maternidade, né? Que é um processo lindo, maravilhoso, divino, mas que nem de longe é fácil ou é só prazeroso. Muitas vezes a gente tem que renunciar a gente mesma, mas sem esquecer de que isso precisa ser uma fase, de que a gente aos pouquinhos precisa ir tendo ações e cuidados com a gente também, pra gente voltar, né, a ser nós, né, a ser a gente mesma, a buscar aquilo que é importante pra gente, a se reconhecer de novo, a entender como vai ser o processo daqui pra frente, porque não é fácil, né? Eu falo meu guarda-roupa mesmo, gente, eu quero renovar completamente, quero perder peso, vou começar uma rotina super saudável agora. Se vocês quiserem eu venho dividir mais com vocês sobre isso também, e que de passinho em passinho a gente vai conseguindo se reencontrar. O importante é ter paciência, é ter cuidado, amor com a gente não tem que ter só amor e compaixão pelos nossos filhos, pelas nossas amigas, mas principalmente com a gente, tá bom? Cheio de fio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Um super beijo da mamãe e do Theo. Agora eu vou lá cuidar desse menininho, gente. Beijo!